Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina Cristiane Vicelli, sou professora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e assistente de curadoria da FLIB desde a primeira edição, 2015. E é com muito prazer, na FLIB 2021, infelizmente num contexto de pandemia, que venho, nesse dedo de prosa, lançar o meu livro. Meu livro, intitulado Violência e Bastardos na obra de Ana Paula Maia, é fruto da minha pesquisa de doutoramento, da minha tese de doutorado, que se transformou nessa linda publicação. Espero que todos se interessem, gostem, queiram ler. Foi organizada, né, pelo Arrebol Coletivo, que é a editora Arrebol. Tive o apoio para a edição da Fernanda Eblin. O Luciano Serafim diagramou a capa. O desenho da capa foi feito sob encomenda pela minha amiga Bimiura, que é artista plástica. E aí eu posso dizer que esse livro, ele cresceu, né? O trabalho se desenvolveu e aconteceu ao mesmo tempo em que a FLIB aconteceu desde 2015, porque o tempo em que eu ajudei a organizar a FLIB foi o tempo em que eu também estava estudando, fazendo doutorado e escrevendo esse texto. A princípio, né, eu faço um recorte, eu escolho algumas obras da Ana Paula Maia para estudar, justamente para perseguir, para tentar, diremos assim, classificar e identificar um jeito de fazer narrativo, né, da escritora Ana Paula. Há poucos trabalhos sobre Ana Paula e, ao meu ver, esse é o primeiro trabalho de doutorado. Eu fiz um levantamento, né, há um trabalho de mestrado e alguns trabalhos esparsos, artigos são mais comuns, mas ainda há muito que se estudar dessa escritora brasileira. E a FLIB me proporcionou também a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, o que me fez, né, ficar mais interessada pela obra, me fez estudar, né, com mais afinco e me dedicar à escrita desse texto. Então, o livro está belíssimo, né? Como eu disse, a história do texto se confunde com a própria história da FLIB. Achei que ficaram lindas essas páginas aqui com o desenho da Bi. E aí, na introdução, eu falo, né, sobre os motivos de estudar Ana Paula Maia, uma escritora de literatura contemporânea, latino-americana, conhecida internacionalmente, traduzida em vários países, inclusive muito lida na Europa. Agora ela, né, está com um projeto de roteiro da série Desalma para Globoplay, mas já estão acontecendo as gravações, né, da segunda temporada, que foi uma série que impactou também pessoas de vários lugares, né, impactou em festivais internacionais. E eu começo, né, na introdução, após os motivos, explicar os motivos, falar da trajetória literária da Ana Paula. Então eu persegui tudo que essa mulher escreveu, li tudo, fiz um compêndio, fiz um percurso pela obra dela, né, contei como ela começou, o que ela está fazendo contemporaneamente. E esse percurso, ele vai, né, diremos assim, direcionar o estudo. Por quê? O mote, né, o que me fez unir uma obra a outra foi justamente o fato dela repetir alguns personagens, dentre ele o mais famoso, Edgar Wilson. Então, Edgar Wilson é um personagem que aparece em várias obras, em Indigados e Homens, A Guerra dos Bastardos, né, aparece em Carvão Animal, e também de uma determinada maneira em alguns contos, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que é um livro que eu adoro, mas o meu preferido é de Gados e Homens, por enquanto, porque essa escritora promete ainda publicar muita coisa. E então eu dividi, né, após a introdução, em 3 capítulos. O primeiro é a violência como leitmotiv da obra de Ana Paula Maia, como a violência é o norte de todas as narrativas e como os personagens, as personagens vão se estruturando a partir dessa violência, de vários formatos, seja física, psicológica, né? Então eu acabo fazendo uma análise dos narradores, dos personagens e principalmente dos empregos, né? Dos serviços, dos trabalhos desses personagens. Por quê?
O que os une, muitas vezes, é o trabalho insalubre. Todos eles desenvolvem trabalhos, diríamos assim, não tão interessantes. No livro Enterrem Seus Mortos, né? Por exemplo, Edgar Wilson é um catador de animais nas estradas. Então, é esse tipo de percurso, né, pelo trabalho, de como o trabalho, diríamos assim, diz quem são esses homens e, ao mesmo tempo, os exclui porque são trabalhos que ninguém quer fazer, né? Como a própria Ana Paula coloca, é o serviço sujo dos outros, né? E termina o primeiro capítulo com, né, o Prisões Literárias e Realidade Pulsante, em que eu falo do circuito que esses escritores esses personagens de uma determinada maneira realizam dentro da obra, como se eles estivessem sempre andando em círculos. E por mais que eles tentem melhorar de vida, mudar de perspectiva, parece que eles estão voltando sempre ao mesmo lugar, né? No segundo capítulo, eu falo especificamente do personagem Edgar Wilson, que é uma clara referência a Edgar Allan Poe, né, que tem um conto chamado William Wilson, e nesse conto a gente tem um personagem homônimo. E aí eu falo desse encontro, né, de uma tradição fundada por Edgar Allan Poe, com a contemporaneidade do sujeito nômade, né, do Edgar, de Ana Paula Maia, que é esse personagem, e não é só o Edgar Wilson. Vários personagens, eles andam como se eles não saíssem do lugar. E há um diálogo, né, com uma tradição literária que a Ana estabelece. E aí eu falo desse fio condutor, que seria Edgar Wilson, mas eu chego à análise de outros personagens, dentre eles o Bronco Gil, porque o Bronco Gil também, ele vai de uma obra a outra, ele perpassa por obras da Ana Paula, né? E faço também uma comparação do Edgar Wilson com o funcionário obediente, como se ele fosse o herdeiro do judeu errante, né? Porque eu vou falar de Eichmann em Jerusalém, que é um texto bem famoso de Hannah Arendt, né? Falo depois do que é ser bastardo e considero o Edgar Wilson um pária de Poe, né, de Edgar Allan Poe. Falo dos trabalhos brutais e das migrações literárias, porque um vai migrando. Então, assim, você lê uma obra da Ana Paula Maia é uma coisa, mas você acaba sendo instigado a ler as outras, porque você sabe que esse personagem continua a sua história nesses outros enredos. E aí eu faço um julgamento, uma análise do Edgar Wilson, né, de violenta melancólico, de como ele começa um homem brutal e aí vai se transformando e, né, se tornando um personagem mais melancólico, tá? Tanto calejado pelos inúmeros empregos insalubres que ele tem, quanto, diremos assim, amadurecido, né, pelo tempo. E por último, né, a gente tem o terceiro capítulo aqui, que chama-se A Personagem Bronco Gil e os Traumas de uma Nação Fundada sob o Signo da Violência, que eu parto desse microcosmo, que é a violência do personagem, para um macrocosmo, que é a violência no país, no mundo, e aí eu faço uma análise de influência até realista, diríamos assim, né, porque o realismo fala muito desse percurso do microcosmo para o macrocosmo, né? Eu faço as perspectivas de análise, falo de violência e trauma, né? Uso Márcio Siliman Silva aqui como teórico e vejo esse percurso da violência, principalmente como as instâncias históricas do Brasil, dos períodos mais violentos do Brasil, acabam aparecendo no personagem Bronco Gil. E aí, por último, eu fecho com Em Bronco Gil, os traumas e a fundação de uma nação. Tá? Vem as considerações finais, referências, né? E aí tem tudo que a Dona Paula listado, de quando ela começou até 2018, que foi quando eu terminei o trabalho. Tanto a bibliografia geral, de tudo que eu fiz diríamos assim, um arcabouço, né, teórico, fiz uma listagem de tudo que já foi feito, já foi estudado sobre a Ana Paula, e fiz uma listagem de tudo que eu achei de publicação dela, inclusive livros que são pouco conhecidos, que eu acho que vale a pena o pessoal desbravar. E no apêndice a gente vai ter uma entrevista com a escritora Ana Paula Maia. Coitada, ela aguentou responder, sei lá, acho que eu mandei umas 30 perguntas, deve ter me xingado muito, mas enfim, ela me ajudou a construir esse texto. Isso foi muito legal, muito bacana. E eu tenho que agradecer a Flibonito, porque foi através da Flibonito que eu tive a oportunidade de
não só me aprofundar na obra da Ana Paula Maia, mas de como conhecê-la e poder estudar mais, né, com a ajuda dela, os textos, no sentido de que ela colaborou em todos os momentos. Então é isso, Fli Bonito. Diferente das outras edições em que eu trabalhei auxiliando que a feira acontecesse na Praça da Liberdade em Bonito, esse ano eu venho como escritora. Eu estou muito feliz com isso, porque sempre estive no meio literário, sempre gostei de literatura, sempre escrevi, mas nem sempre tive a oportunidade de mostrar o que eu faço. E mesmo num contexto pandêmico, mesmo a gente não podendo aglomerar, eu sinto meu coração quentinho de saber que vocês estão participando, de que vocês estão assistindo a Fli Bonito, participando das oficinas, interagindo nas redes sociais. E eu vejo que isso é uma forma de nós que lutamos pela educação, pelo saber, né, pela instrução e principalmente pelo incentivo à leitura, para que as crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as idades tenham acesso à leitura, né, possam, através desse evento, se sentirem contempladas. E eu jamais vou esquecer de muita coisa que eu vivi na Feira Literária de Bonito. Muita coisa bacana aconteceu. Bi Miura, que fez o desenho para mim, já ofertou oficina. A Fernanda também, Fernanda Eblin, né, ofertou oficina de livros artesanais, junto do Luciano Serafim, que diagramou a capa. Então tem toda a história de parte da minha convivência com pessoas maravilhosas na Flib aqui dentro. E o prefácio, gente, o prefácio, eu tenho que falar do prefácio. Nada mais, nada menos, foi escrito pela curadora da Fli Bonito, minha professora, mentora, que está comigo desde quando eu entrei na faculdade, acho que desde 1995, Maria Adélia Menegas está na minha vida. Então, leiam. Se não, meu livro de outros escritores que estão aparecendo aqui na Flib. Continue a ler para mudar o mundo para melhor. Eu acho que é só através da leitura que a gente pode se instruir, pensar diferente, ouvir os outros e principalmente, né, se colocar nesse lugar que não é o nosso, que a literatura dá esse poder, da gente poder se colocar no lugar do outro. E esse estudo é um convite a isso, a gente se colocar no lugar do Edgar Wilson, dos personagens de Ana Paula Maia, e se colocar dentro da obra dessa autora fantástica, que tem muito a oferecer e que muitos, né, eu aconselho jovens aí da área de letras, né, a estudarem. Tem muito material da Ana que ainda não foi estudado, não foi analisado. Eu acho que dá muito pano para manga, muitos trabalhos. E aí vocês podem usar, né, o meu texto como talvez uma, né, referência, tá bom? É isso, gente. Aproveitem a Fli Bonito, que tudo isso passe, que ano que vem a gente esteja aglomerando na Praça da Liberdade, que a gente esteja em Bonito. Eu adoro a correria, eu adoro chamar as pessoas para a praça, eu adoro ajudar os escritores, ajudar, né, os organizadores. Então, é isso, gratidão. A Rebol também já esteve na Flib, vai ficar disponível, né, na lojinha do Arrebol. Além da lojinha do Arrebol também vai ser vendido virtualmente via Google Play. Então eu espero que vocês possam de alguma forma adquirir o texto, ler. E é isso. No mais, gratidão. Estou muito realizada de lançar o livro nesse momento. Espero que vocês gostem, espero que a gente possa se encontrar muitas vezes e que a leitura, né, nos transforme. Beijos! Gratidão! Gratidão, Fli Bonito! Vida longa, Fli Bonito! Ai, tem que mostrar o livro, né, gente? Que tá fofo demais. Não, olha isso. Eu briguei por essa capa. Não quis fazer em qualquer editora aqui, não. Fiz com a Rebol, que é maravilhoso, tá? Valorizem, né? Valorizem. O Arrebol é editora aqui do estado. Beijos. Olá, eu sou Raquel Medina, eu sou de Miranda, aqui do interior de Mato Grosso do Sul. Atualmente eu moro em Campo Grande, sou poeta e professora. Quero agradecer à curadoria da Feira Literária de Bonito, esse evento tão importante para a literatura sul-mato-grossense, pelo convite para participar
e falar de algo tão necessário para a vida, a poesia. E por falar em poesia, eu quero falar para vocês sobre uma forma poética que tem encantado muitos poetas e leitores de Mato Grosso do Sul e de outros estados também. É uma forma poética chamada aldrabia. E como diria Machado de Assis, comecemos pelo começo. Esse nome, aldrabias, se origina da palavra aldrava ou aldraba, que é aquela argola de ferro que ficava, nas portas das casas antigas e que servia para bater, para anunciar que alguém chegou, E esse nome já sugere, essa nova forma poética que chega e nos convida a se emaranhar, a se entranhar no universo da poesia. Por isso, aldrabia. Bom, tudo começou na cidade de Mariana, interior de Minas Gerais, com o movimento Aldrava no ano de 2000. E no ano de 2010, esse movimento nos presenteou com essa forma poética chamada aldrabia. Os criadores dessa forma poética genuinamente brasileira, nascida lá em Mariana, Minas Gerais, são os pesquisadores Gabriel Bicalho, o JB Donadon Leal, o JS Ferreira e a idealizadora do nome, Andréa Donadon Leal. Minas, corichos, vias, aldravias, escorrendo poesia. Com esse poema eu quero falar um pouco da estrutura dessa forma poética aldrabia. É um poema constituído por 6 versos, 6 palavras. Cada verso possui apenas uma palavra, ou seja, são versos univocabulares. São escritos com letra minúscula. Quando se trata de substantivo próprio, fica a critério do poeta escrever com letra maiúscula ou letra minúscula. Um outro detalhe é que quando se trata também de nome composto, como Van Gogh, por exemplo, Van Gogh pode constituir um verso. O que acontece também, isso também vale para palavras separadas por hífen. Pontuação como exclamação, interrogação, 2 pontos, podem por si só constituir um verso. Não se usa a pontuação como ponto, a vírgula entre as palavras, porque entende-se que isso pode limitar a leitura, pode limitar a interpretação do poema. Mas aí vem aquela ideia, mas fica incompleto, como assim? Exatamente aí, a incompletude é a provocação aldrávica, ou a provocação aldrávica é a incompletude. E aí eu lembro do poema do Manuel de Barros, que ele escreveu assim, que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E com a poesia não seria diferente. O leitor então vai completar essa incompletude poética ou ampliá-la ainda mais. E outro detalhe também que é importante a gente sempre lembrar é que quando se fala dessa forma poética, aldrabia, 6 palavras, uma palavra em cada linha, corre-se o risco de sobrepor apenas palavras e esquecer a sua poeticidade. Então é importante a gente lembrar que não é só porque alguém escreveu 6 palavras, uma em cada linha, fez uma aldrabia. Não, requer poeticidade. A aldrabia, ela privilegia a metonímia, evita mais a metáfora, não que não se use a metáfora, mas é essencialmente uma poesia metonímica. No início dessa prosa eu comentei que a aldrabia tem conquistado poetas aqui do nosso estado. Como resultado desse encanto, eu quero apresentar essa obra, 3 poetas, uma via, a aldrabia.
próprio título já é uma aldravia. É um trabalho das poetas Silvia Sisco, Janete Zimmermann e do poeta Paulo Robson. É um trabalho resultado de oficinas de aldravias. Eles se reuniam aos sábados no Recanto do Canto e da Poesia, da Silvia Sisco, e estudavam e escreviam aldravias. Eu vou ler um trechinho aqui da apresentação da obra, escrita por Silvia Sisco. Apreendida e compreendida essa nova forma de poetizar, busquei por poetas de Mato Grosso do Sul que estivessem, como eu, dispostos a se encantarem com o logos de um luminoso universo. E foi então que, apenas recentemente, minha culpa, conheci o gracioso livro Em Terra de Manuel, do Barro, Voam Aldravias, de Flávia Rode. Também soube que alguns dos nossos poetas, Janete Zimmermann, Paulo Robson de Souza, Eleides Miller, Iolete Moreira, Benedito Carlos Lima, Marlim Balbuena, Sagramor Farias, Nena Sartre, já davam seus primeiros passos pelas vias das aldravias. Uns são mais afoitos. Se esquecem de levar juntas a poeticidade e a metonímia. Outros são mais cautelosos, aguardando serem possuídos pelos megalumes de André Donadon Leal, antes de se embrenharem sozinhos ou coletivamente nessa via encantada. Aldravia, uma forma poética tão pequena, 6 versos, 6 palavras, mas um convite a contemplar cada uma delas e descobrir as faces da poesia, ou melhor, como diria Drummond no poema A Procura da Poesia. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. A aldravia ela possibilita você descobrir as 1000 faces da poesia em cada palavra, que é onde ela se revela. E agora eu quero ler algumas aldravias desse livro incrível aqui. É um livro dividido em 3 partes, são 3 autores. A primeira parte é Aldravieira Fiandeira de Aldravias, da Silvia Sisco, e aí eu selecionei alguns poemas aqui para lermos. Horas vão, voltam, não, andarilham, solidão. Cadeira balança vazia, tua ausência noite e dia. E por fim o último poema aqui dessa primeira parte do livro, Tempo compartilhado. Segue vida via aldravia. E aí tem a imagem da aldravia ao final. Cada leitor, né, como eu já disse que nessa prosa, vai ser um coautor da aldravia. Cada leitor vai completar o sentido, essa incompletude que gera a poeticidade dessa forma poética que tanto tem nos encantado. A segunda parte do livro é Biodravias e Outras Ousadias, do professor Paulo Robson. Ele é da área da biologia e ele faz algo incrível. Ele usa nomes técnicos da área de estudo dele e faz poesia. Toque-me, abra-me, aldravie-me, entre sem bater. Cloroplastos, pratos, sede, dor de comer. Amiloplastos, cobiçosos cubículos de alma solar. E agora, para finalizar essa parte das aldravias do professor Paulo Robson, eu vou ler mais uma. Diadorim, dia, Riobaldo, rio, cerrados, ambiguidades. E agora a terceira parte do livro é da poeta Janete Zimmermann,
e tem como título Aldravias pelas Vias do Amor. Natureza, riqueza, isenta de vaidade, santidade. Aldravias, 6 palavras, 6 versos. Poesia. Aves, a informação, ai meu coração. E para finalizar, lua, a auréola dos santos de rua. Bom, eu convido vocês a conhecer mais essas aldravias, a se enveredar por essas vias e encontrar poesia em suas 1000 faces secretas, sob uma face neutra, sob essa face das aldravias, em que a poesia se revela. Agora eu quero mostrar esse livro Conversa com Aldravias, da poeta Iolete Moreira. Olha essa capa maravilhosa. Esse livro, assim como Três Poetas, Uma Via, Aldravias, foi lançado também no ano passado. E é um livro incrível, é dividido em várias seções. Tem seção Galeria dos Poetas, seção IPs, seção Metonímia versus Metáfora, seção Livros, seção Queimadas, Mariana Chora, Aldravia Festeja, Felicidade Morena. Então essas são algumas seções desse livro de aldravias. E eu vou ler alguns para vocês. Algumas aldravias. Poema, poesia entrelaçam em súbita oração. Junho vermelho esparrama cores, versos envelhecidos. E, para finalizar, Macunaíma mata, virgem, silêncio, nasce herói. Cada leitor é, de modo bastante particular, coautor das aldravias. Aldravias é uma forma poética, com pouquíssimas palavras, justamente porque cada palavra ela carrega 1000 faces sob uma face neutra. São as faces secretas que a poesia revela a nós. E eu quero concluir essa fala com um trecho do Fernando Pessoa, do livro A Língua Portuguesa. Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Portanto, aldravie-se, aldraviemo-nos. Muito obrigada. Oi, eu sou Tânia Souza. Eu estou muito contente por estar hoje aqui conversando com vocês sobre literatura na Sexta-feira Literária de Bonito, versão online. É um prazer imenso, agradeço pelo convite. Acho importante estarmos reunidos para falar sobre literatura, leitura e a importância disso na nossa sociedade. Tudo que escrevo já se escreveu. Ainda assim, única cura foi a palavra que me deu. Eu sou de Bela Vista, uma cidade que faz fronteira com o Paraguai, e lá eu passei minha infância, parte da minha adolescência, e hoje moro em Campo Grande. Essa minha vivência na fronteira foi muito importante, tanto pelo meu gosto literário, quanto nas minhas experiências de escrita. Da terra chã, os pés, do pé de pitanga, o pé no telhado, céu e poente só pra mim. Menina deitada no telhado brinca de ser o que quiser, olhos rabiscando fiapos de azul e branco. Escondido, entre folhas folias, um livro proibido. Um entre tantos outros, arte de alimentar sonhos e pequenos pecados do dia. Eu comecei a escrever, primeiro em cadernos, diários, depois com a internet e principalmente como leitora, eu comecei a procurar por sites e blogs que apresentassem textos diferentes do que eu estava acostumada. E nesse processo de leitura, de pesquisa, eu senti vontade de também escrever minhas histórias, de também escrever poesias e participar desses sites, desses movimentos.
E acho que em 2007 eu criei meu primeiro blog, onde eu publicava poemas, contos, e comecei a enviar textos para antologias que estavam com submissão aberta. Então, eu escrevi muita literatura de terror, literatura do insólito, porque é um dos gêneros que eu escrevo e gosto bastante, e também poesias de gêneros variados. Em 2016, eu publiquei meu primeiro livro, um livro de poesias românticas. Já participava de outras publicações, mas foi meu primeiro livro solo. Depois eu publiquei um livro de contos, contos do insólito, contos com realismo maravilhoso, alguns contos fantásticos, que é o livro Estranhas Delicadezas. E, posteriormente, continuando ainda nos processos de escrita por meios virtuais, eu participei do grupo Poetrix, né, um grupo de pesquisa de uma forma de terceto muito interessante. Publiquei em algumas antologias com o grupo Poetrix. Também participo de alguns grupos de estudo de haikais e escritas. E publiquei meus primeiros livros voltados para o público infantil, né, que é o Bichinhos da Horta e Um Gato no Jardim. Um Gato no Jardim traz uma experiência de amizade entre uma menina e um gatinho preto, e também sobre essa crença de que o gato preto pode dar azar. Então desmistifica um pouco isso e fala sobre o valor da amizade. Bichinhos da Horta é um trabalho que eu tenho bastante carinho, porque nasceu em uma das escolas que eu trabalho, que tem um projeto com horta muito bonito, que é a Escola Fausto Scaff Gataz Filho, em Campo Grande. E acompanhando o trabalho de pesquisa dos alunos, dos professores na horta, eu senti vontade de escrever textos poéticos que falassem sobre aquela realidade. E ele foi bastante trabalhado na escola e me trouxe muita alegria, muita gratidão por poder viver esse momento como escritora e também presenciar a recepção dos leitores com esse material. Meu último livro se chama Entre as Rendas dos Ossos e Outros Sonhos Desabitados, que é este livro aqui. Nós chamamos de livro de bolsa, né, porque ele tem esse formato de livro de bolso, mas ele recebeu esse apelido de livro de bolsa e nós acolhemos bem. É um livro que nasceu no coletivo Mulherio das Letras, é um coletivo que está se organizando desde 2017, que visa promover a escrita feminina. Mulherio das Letras é um ambiente muito rico, de muita troca, e ele envolve mulheres interessadas na cadeia produtiva do livro. Essa coleção Mulherio das Letras, esse ano nós estamos na terceira coleção, né, pela editora Venas Abertas, é uma editora de Belo Horizonte. Reuniu mulheres do Brasil e também de fora do Brasil, que o coletivo já está se espalhando em outros países. E cada uma trouxe o seu livro, né, uma coleção, e eu tenho vivido momentos muito interessantes com essa publicação aqui, né, que é o Entre as Rendas dos Ossos e Outros Sonhos Desabitados. No espanto do medo nu, mulher em tempo duro e frio, fiquei poema, muro e só. Na boca ainda amarga da madrugada, hoje me espiou o dia, com quase sorrir. Veio a vida encharcando de sol e alegria meus espantos. Quando é tempo de muda, pés pressentem, canção de retorno. Digo que entre as rendas dos ossos, por trazer temas que são bem profundos e importantes, mas também sobre sonhos que ficaram para trás, do que passa, né? Então, eu acho que eu consegui reunir nesse livro um pouco de memória, um pouco de resgate de vivências, experiências, memórias que eu digo, às vezes inventadas, mas também vividas, até o nosso olhar hoje para os momentos que nós vivenciamos. Procuro memórias, outras elas. Entanto, centauros biônicas no cerrado cantigam tristezas. Em bares, café, internet, labirintos logaritmos, aflora fina teia de melancolia. Carrego nas ancas resquícios de roça, arroz no pilão e outras coisas campesinas que só de escutar conheci. Espiava da varanda as mulheres que passavam na rua, menina que via vestidos pretos e bacia prata. Na elegância e orgulho da cabeça erguida, levavam longos cabelos e bacia.
quentinhas de chipa, de roupas, de quê? Essas mulheres e suas imensas bacias na cabeça. Seriam tristes suas elegâncias? Corriam dias em polcas, hinos e chales, o som das harpas de sinos abrigando a tarde, e o radinho de pilha destelhando fronteiras. Que infiel cronologia! No retrato 3x4, meus cabelos trançados entre fitas e sonhos de outrora. Eu era mais real que agora. Quando eu entreguei esse livro para a editora, nós já estávamos na pandemia, havia toda uma dúvida se a coleção se realizaria ou não, e já estamos caminhando agora para a terceira coleção. Então, é um livro que eu acho que é principalmente uma vitória, né, tê-lo em mãos. De rios, barqueiros e adeus. Tivesse eu ficado lá no outrora, e tudo fosse diferente, Caronte não viria? Ou nas águas sedutoras do rio Apa, Caronte de chapéu de palha e caniço, quase amigo. Já vejo o Caronte pescando na paisagem. Jarrá e com chipa, mate e tereré, na canoa de Caronte, desde já embarcaria. E talvez seria outra, essa louca liturgia. A poesia foi uma das formas que eu encontrei de conversar com o meu silêncio, de entender a solidão de diferentes formas que eu vivenciava e de compartilhar sensações, sentimentos, não pensando exatamente em um leitor específico, mas sim em escrever, né, em criar algo através da palavra. E às vezes essa procura, ela envolve sim memórias, envolve afetos, envolve vivências, e aí eu digo que no Entre as Rendas dos Ossos eu busquei sim os caminhos da infância, do quintal, os sabores da terra, da comida, da chipa, daqueles tons fronteiriços. Mas também tem uma presença muito forte das mulheres da minha família, das mulheres que me trouxeram até aqui e também das mulheres que permitiram que eu chegasse aqui, das desbravadoras, dessas mulheres que não se negaram ao chamado da arte, que escreveram, que criaram, pesquisaram, quando nem sempre isso foi permitido. Né? E o Entre as Rendas acabou trazendo um pouco essa reflexão do que é ser escritora, do que é ser aquela menina que vivia brincando entre as árvores no quintal, que mudou de cidade, que buscou uma profissão, um universo diferente, mas que não perdeu aquele gosto pela imaginação, pelo sonho. E por escrever esse livro numa época que eu havia passado por alguns processos de luto, eu perdi principalmente mulheres da minha família, minha mãe, minhas irmãs. Eu tive um momento de carinho com esse passado e também de reinvenção. Dancei guarani e chamamé com um homem de chapéu, mão na cintura, violas e voltas no salão. Sonha ele outros tempos, pensa agro e pantaneiro, mas não sabe ser. Eu que não queria estar, estou. São assim os dias no asfalto. Li um livro que ninguém escreveu, dancei frente ao espelho, fiz uma oração ao universo e à fronteira que reside em mim, entre polcas rock e harpas entrelaços. Rifes de solidão e ruas longas, largas, cidade sitiada. Tenho sonhos guaranis ao som de blues, e isso é absolutamente solitário ao amanhecer. Mas além das memórias, das sensações da infância, das vivências no espaço de fronteira, este também é um texto de hoje, da poeta, da mulher que escreve, que pensa a importância de permanecer nos seus sonhos, de persistir escrevendo, de acreditar na arte como um diferencial, ainda que muitas vezes a gente se questione se está realmente produzindo algo interessante, se isso falará com alguém, com um possível leitor, é principalmente comigo que esses textos falam, é com a poeta, é com a vontade de brincar com as palavras
e principalmente da importância da literatura e da leitura como espaço de persistência e resistência. E aqui eu me encontro nesse momento de pensar neste livro, principalmente pensar o porquê escrever, como eu cheguei nesse momento de escrita e principalmente o que eu posso escrever depois dessas rendas, desses sonhos desabitados. É isso que a literatura nos proporciona, é isso que a literatura nos permite acreditar que nós podemos criar mundos, ou poéticos, ou imaginários, ou reais. Eu escrevo principalmente por sobrevivência, por necessidade de contar histórias, de contar os causos, de brincar com as palavras, de buscar uma rima, de causar uma sensação, um efeito, mas principalmente para conversar com o meu silêncio, para entender as minhas solidões. E nesse processo, você passa por momentos que você gosta ou não do que se escreve, mas é uma caminhada que traz alegria, traz sofrimento, traz angústia quando você precisa escrever, você tem vontade, nem sempre a palavra se ajusta, mas é muito bom quando você fala, já deu, é isso aqui, está escrito. E escrever tem essa imensidão. Os meus livros, eles são escritos do dia a dia, né? São livros de poesias, que eu brinco muito, falo assim, mais para a literatura de cordel, de fácil entendimento, fácil interpretação. Falo do cotidiano das pessoas, das famílias, de filhos, de casamento, da vida. E todos os meus livros se chamam Da Vida se Faz Poesia, o título principal. E cada livro eu coloco um subtítulo, né? Mas eu falo sobre isso aí, sobre a vida, sobre o dia a dia. São escritos para pessoas comuns, simples, que amam, que sofrem, que odeiam, que têm as dificuldades, os problemas normal de uma família, de vida. Então, assim, é uma obra escrita para pessoas, ela atinge todos os públicos. A pessoa simples que nunca leu, aquela pessoa que lê bastante. Depende do estado de humor da pessoa, depende de como ela olha a vida. Tem uma boa aceitação, eu brinco muito, entre as pessoas que o dinheiro não é a principal fonte de vida. O livro, ele abre portas, abre janela, abre o universo, abre o mundo, né? Você aprende, você viaja, te dá uma noção diferente, te traz o amor, te traz a paz, traz o conhecimento. E o livro, mais o dia a dia, também te traz a sabedoria. A literatura, ela te traz essa liberdade, a cultura te traz isso. Um conhecimento, um envolvimento com a comunidade, onde os professores, os alunos vão interagir com a feira, vão conhecer novos mundos, novas pessoas, mudar um pouco o hábito, né? E criar uma coisa diferente, um trabalho diferente, uma vida diferente, um mundo diferente. A feira traz isso para Bonito. E no futuro, quando as coisas estiverem bem estruturadas, a cidade está, o país estiver estruturado, a feira, como turismo, é uma fonte muito importante para a cidade também. Olá, meu nome é Hauer, sou escritor, sou professor na UFMS e participo da Sexta Feira Literária de Bonito, Mato Grosso do Sul, que em 2021 é online, a convite da professora Maria Adélia Menegaso, que está participando da organização desta Sexta FLIB, porque em 2019 eu tive o lançamento de 2 livros. Este livro, Mínimos e Brevíssimos, e este outro livro, Brasil 2020, e eu falarei sobre eles um pouco mais à frente. Por coincidência, faço essa gravação no dia do meu aniversário. E como a gente, quando faz aniversário, acaba pensando sobre o que fez e o que não fez, o que pretende fazer na vida, de certo modo eu vou utilizar
essa apresentação a pretexto de falar dos livros lançados em 2019, para dizer como cheguei até aqui e já adiantar algumas coisas que estão no horizonte do possível para a realização em breve. Minha estreia como escritor foi em 1982, com este livro, Lugares Intoleráveis. Em 1982 eu era estudante de filosofia na USP, e este livro foi lançado quando eu residia no conjunto residencial da USP, dentro da cidade universitária em São Paulo. Lugares Intoleráveis tem 9 contos, são contos escritos entre os 17 e os 22 anos, eu contava com 23 anos quando o livro saiu, então essa foi minha estreia. Lugares Intoleráveis não é o título de nenhum conto, né? Nenhum dos 9 contos do livro tem esse título. É um título geral, genérico, de certa forma expressa o sentimento de um jovem, um adolescente que ingressava como jovem adulto na vida, estudando ainda, e que procurava se situar no mundo e passava nestes 9 contos a sensação de angústia daqueles tempos duros, cruéis, violentos, que então vivíamos, mas já carregando a esperança, a expectativa de que em breve superaríamos aquela quadra de horror que havíamos vivido durante quase 20 anos na ocasião, e um pouco mais à frente o Brasil tomou outra direção histórica, felizmente. Esperamos que tempos como aqueles não voltem jamais, porque aqueles tempos representam bem isso. Lugares intoleráveis. Na sequência, a convite de uma editora de Belo Horizonte, eu enviei um conto meu para essa editora, que parecia um conto adequado para uma publicação dirigida ao público infanto-juvenil. Então, em 1989, saiu este livro, E Foram Felizes para Sempre, pela editora RHJ. E muito embora seja uma coleção infanto-juvenil, na última capa há uma frase do autor, a editora pediu uma frase do autor sobre o que é literatura. E a minha frase não tinha nada de infantil nem de juvenil, era, e está na capa, escrever é soltar os demônios do irracional. Então, aqui está o jovem que publicou em 1989 este livro. E este conto que aqui está, E Foram Felizes para Sempre, tem um enredo do conto, é uma história de violência e arbitrariedade que é vencida pela coesão, pela solidariedade, pela coletividade contra um déspota que quer tomar conta de um determinado espaço que seria coletivo. Esse livro, eu tenho a felicidade de dizer que saiu em mais 2 reimpressões, que a editora considera como novas edições, mas são reimpressões. Então, ele está na 3ª edição. Mais à frente, eu retornei para minha cidade natal, Ituiutaba, em Minas Gerais, e trabalhei como jornalista, trabalhei como assessor de imprensa, trabalhei com assessoria de comunicação, e num certo momento me tornei livreiro, no momento em que eu até havia voltado à universidade, e onde eu fiz mais o curso de Estudos Sociais, depois uma complementação em História. Iniciei também um curso de Letras, mas depois de quase um ano, sem nenhuma leitura marcada, eu deixei o curso de Letras, fui fazer especialização em Literatura, que sim,
eu fiz todos esses cursos sempre imaginando que o meu destino era trabalhar com literatura, trabalhar com livros e escrever. E então me tornei livreiro, e essa livraria, que chegou a ter lojas em outras cidades, publicou este livro, Cenas de Amor e Paixão, em 1997. Cenas de Amor e Paixão é composto por 2 contos mais longos, e esses contos já estão numa nova pegada com relação àqueles contos iniciais. O Brasil já se anunciava com uma perspectiva também diferente. O jovem dos 2 primeiros livros já era um adulto, inserido no mercado de trabalho, com outras perspectivas existenciais, com outras perspectivas de trabalho, com outras perspectivas do ponto de vista pessoal e profissional. Não sei se esse livro reflete isso do ponto de vista biográfico, mas são contos que têm uma densidade diferente, né? Na sequência também, por esta livraria, que se tornou uma casa editora, eu vou até falar um pouco disso mais à frente, em 1999 saíram 2 livros. O primeiro desses livros, Iceberg, reúne 5 contos, tem o prefácio de uma professora que na época residia em Patos de Minas, falando sobre os contos. Desses contos aqui, um deles foi publicado originalmente no Lugares Intoleráveis. Um outro conto foi publicado no Cenas de Amor e Paixão. Os outros 3 contos eram inéditos quando o livro foi publicado, e sendo que um deles chegou a ser publicado numa coletânea por ter ganhado, ter sido selecionado num concurso. Eu vou falar dessas publicações coletivas mais à frente também. Então este é um livro, e o título, Iceberg, vem de uma frase do Hemingway, que dizia que escrevia ao modo do Hemingway, que diz mais ou menos assim a frase, numa tradução livre: a dignidade do movimento de um iceberg é que sempre apenas 1/8 dele brilha à luz do sol. É como se um conto contasse das vidas que retrata, que encena, né? A literatura encene apenas 1/8 daquilo que compõe as personagens que compõem o enredo dos livros, dos contos, dos romances. Então é um pouco essa ideia, né? Na sequência também, no mesmo ano de 1999, saiu A Gota d'Água. A Gota d'Água já mostra, a meu ver, o escritor preocupado com as questões da escola, as questões voltadas para o ensino, a preocupação de que no ensino nós temos possibilidades e caminhos possíveis para mudar existências individuais e mudar a realidade do nosso país. Podemos mudar o nosso país em uma única geração se mudarmos o ensino. Já tivemos algumas oportunidades para isso e, no entanto, nós as perdemos no Brasil. Precisamos resgatar uma nova janela de oportunidade para uma mudança efetiva, positiva, adequada no ensino, e uma mudança que, a meu ver, tem que ter no centro da escola a literatura. Eu tenho absoluta convicção de que, se não colocarmos a literatura no centro do ensino fundamental, nós continuaremos por muitos anos ainda, sem conseguirmos formar as nossas crianças, os nossos jovens, da maneira como outros países têm feito. Podem até me dizer assim, esses outros países não dá tanta importância assim à literatura, mas sim, eles dão muita importância à leitura, né, e o conjunto de vivências culturais
que possibilitam aos seus cidadãos, os jovens, as crianças, os adolescentes, na escola e fora da escola, é muito diferente do que propiciamos no Brasil, que, na verdade, propicia muito pouco. Então, aqui já se evidenciava no trabalho do escritor essa preocupação com o ensino, a gota d'água, né? Aqui a capa mostra uma sala de aula com os cadernos, a lousa vazia, né? É uma sala vazia, e essa sala nós precisamos enchê-la de vida, e é essa a ideia, né? Tá até aqui, ó, aqui embaixo, infiltração de novas ideias, um pós-fácil ao livro, e é um pós-fácil que quer exatamente dizer isso. Bom, na sequência desse movimento, no ano de 2005, eu já havia encerrado essa etapa de livreiro, e após a especialização em literatura, eu fui fazer mestrado, doutorado em estudos literários. Então, em 2005, eu estava em Araraquara. Em Araraquara, publiquei esse livro, Ilusão e Trevas, também um livro de contos, até já digo, eu tenho alguns textos mais longos escritos, mas eles nunca não foram publicados. Então, Ilusão e Trevas foi feito em Araraquara, enquanto eu estava no doutorado na Unesp, em estudos literários, e é um livro composto de 7 contos, dividido em 3 blocos. Um bloco de 3 contos, outro bloco de 3 contos, e um bloco com um único conto isolado, um conto mais longo, né? Então, Ilusão e Trevas dá um pouco esta ideia do país que havia conseguido romper com aquele passado ditatorial, mas cujas forças democráticas não se mostravam, como não tem se mostrado, à altura da grandeza do país e daquilo que o país pede para desenvolver todas as suas potencialidades. Por isso, a Ilusão e as Trevas, né? Já em 2006, né, quando eu terminei a tese de doutorado, enquanto esperava o longo processo para chegar até a banca, naquele tempo que parece que é vazio, que já nos esvaziamos pelo que realizamos, eu fiz um pequeno livro artesanal, caseiro, Coelê, né, que eu nomeei de narrativa lírica. Anunciei que ele contaria com 66 exemplares, e esses 66 exemplares seriam carimbados, né? Por que 66? 66, né? Dizem que 666 é o número da besta, e aí eu estava brincando, né? Que 66 é meia besta, né? Então esse aqui é o livro da meia besta. Mas, no entanto, é um livro, Coelê é um sábio que vive a vida, que experimenta várias questões e chega ao ponto da sabedoria. É retomado isso da Bíblia. Os 3 cantos deste poema dialogam com o Cântico dos Cânticos e com o Eclesiastes, e mostra essa trajetória do homem que chega à sabedoria pela vivência do amor, da sensualidade, da sexualidade. Esse livro aqui teve uma segunda edição. Essa segunda edição saiu em 2019 e saiu assim. Edições Dionísios. Edições Dionísios é um selo da editora Pangeia. Na última capa, eu coloquei uma foto do meu tempo de estudante na USP, porque, embora Coelê tenha sido escrito no final do doutorado, eu acho
que muito do espírito que anima o livro é o espírito daquele estudante que procura conhecimento, procura chegar pelo conhecimento a uma espécie de sabedoria de vida. Então, em 2019, saiu aqui o Coelê, na segunda edição. Está programado uma terceira edição já, essa aqui se esgotou, está programado uma terceira edição, mas eu não tenho ainda certeza de quando sai, não. Em 2010, vejam aqui, então nós estamos numa sequência, e aí a internet foi ganhando a importância no cotidiano de todo mundo. E uma colega, eu havia ingressado na UFMS, e uma colega via algumas publicações minhas nas redes sociais, pequenos contos, né, que depois nós nomeamos como microcontos, haikais, tankas, pequenos textos, e algumas pessoas viram esses textos e começaram, inclusive, a publicar alguns pequenos estudos também, ou até estudos mais longos sobre esses textos. E eu reuni tudo aquilo que eu tinha naquela época, em 2010, e coloquei na internet, no ISU, né, Da Vida, o Humano Horror. Então é um livro que é apresentado assim como microcontos, mas tem microcontos na forma de haikais, não eram propriamente haikais como devemos entender os haikais. Os microcontos também, havia algumas coisas que eram mais piadas do que microcontos, né? Era o escritor aprendendo uma nova linguagem, um novo modo de se expressar, e assim eu vou chegar em 2019, 2020, fazendo microcontos e publicando livros realmente de microcontos, dos quais muitos saíram daqui. Então esse aqui é um livro que foi publicado no ISU, nunca ganhou uma forma de livro físico, mas nele está a semente e os germes de muitos livros que estão saindo agora, né? Um foi publicado, é aquele Mínimos e Brevíssimos, do qual eu vou falar um pouco mais à frente, como o livro do lançamento de 2020, os lançamentos recentes, né? Bom, mas eu falei lá atrás de livro coletivo, onde saiu publicado A Vida Passada a Limpo, que é um dos contos do livro Iceberg. Esse conto, A Vida Passada a Limpo, foi selecionado entre os 10 melhores contos do 8º concurso de contos, Luiz Vilela. Este livro foi lançado em 1999, com os 10 contos selecionados, e o concurso foi em 1998. Então aqui está um conto, A Vida Passada a Limpo, que é um conto em que um pai dialoga com um filho, numa história que eu acho muito emocionante, e que é um diálogo. Pai e filho vão dialogando num espaço fechado, depois chegam num lugar aberto, mas eu não vou dar... não vou contar o conto para vocês, mas é uma história que todos que a leem acham muito emocionante. Ficou classificada aqui, então, no 8º concurso de contos Luiz Vilela, que é um concurso de contos que é realizado na minha cidade natal. Luiz Vilela também é de Ituiutaba, né? Eu também sou de Ituiutaba. Ele é um tanto mais velho que eu, e escritor muito reconhecido. A Prefeitura de Ituiutaba, a Fundação Cultural de Ituiutaba, realizava esse concurso que tinha âmbito nacional e até com concorrentes do exterior, sempre um concurso muito concorrido. E nesse âmbito de trabalhos coletivos, na sequência, eu me tornei, como professor universitário, organizador de dossiês e de livros. A maior parte desses dossiês e livros ficam na internet, mas 5 livros ganharam forma física
alguns outros também, mas esses 5 que eu mencionei e vou mostrar para vocês são os livros que foram gestados, criados, imaginados, desenvolvidos, enfim, tornado produtos na forma de livro físico pelo grupo de pesquisa que eu lidero na universidade, que é o Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, GPLV. Então, o volume 1 desses 5, Literatura e Vida, é este, E Agora José, partindo, claro, do poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, José, e agora, José para onde? Essa coleção foi lançada em 2019, são 5 livros, então E Agora José é o primeiro, dividido como organizadores por mim, a professora Rita Dionísio Santos da Unimontes e a professora Eunice Prudenciano de Souza do Instituto Técnico Federal de São Paulo. Então, e aí o volume 2 se volta para um estudo da escritora Alciene Ribeiro, uma escritora também de Ituiutaba, que eu tive o prazer de organizar um livro que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E esse livro foi organizado por mim, pela professora Aurora Cardoso de Quadros, também da Unimontes, pela professora Maísa Barbosa, da Unigran. A professora Maísa Barbosa hoje tem um canal no YouTube muito visto, Trama Literária, que eu até deixo a recomendação para aqueles que não conheçam, para que conheçam, que é um belo trabalho. Então, Literatura e Vida 2, Alciene Ribeiro, e mostra dentro do grupo de pesquisa Literatura e Vida, uma vertente que nós temos trabalhado muito, que é a escrita feminina, né, dentro desse processo de mostrar de como a escrita realizada por mulheres tem uma densidade, uma importância que o cânone não havia visto ainda, não havia registrado e que precisa recuperar. Nós não podemos olhar para o século XX do Brasil e pensar que o século XX do Brasil é composto por 3 ou 4 escritoras, como se pegarmos as grandes histórias da literatura brasileira, vai ficar parecendo que é isso, uma poeta aqui, uma escritora ali, outra escritora acolá, outra escritora acolá, mais uma poeta aqui. Não, o Brasil produziu muito mais do que isso, de excelentes escritoras, na mesma dimensão dos nossos grandes escritores, homens, né? Então isso é preciso ser feito. O volume 3 é do Literatura e Vida, Luiz Vilela. Luiz Vilela dispensa apresentações do ponto de vista como escritor reconhecido, e este livro aqui reúne estudos sobre o Luiz Vilela, são 10 artigos, cada artigo tem uma origem do ponto de vista de instituição de afiliação dos autores. Então, assim, nós temos um livro bastante denso, com estudos os mais variados e com autores das mais diversas origens e afiliações institucionais. O volume 4, Matéria, Vertente, Verbo e Discurso, foi organizado por mim, pela Natália Tano Portela, da UFMS, André Dias, da Federal Fluminense, e o volume anterior foi organizado por mim, pela Eunice, que eu já mencionei, Ronaldo Vinagre Franjotti, que é professor na rede do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse Matéria, Vertente, Verbo e Discurso, Mulher, Gênero e Erotismo, são livros que nasceram num evento que realizamos na Federal Fluminense, em que tivemos, por exemplo, o professor Arnaldo Saraiva, de Portugal, o professor Roberto Assíselo como palestrantes. Foi um evento muito significativo para o grupo e muito denso. Bom, então eu preciso falar agora eu falei que ia dizer de um livro que eu organizei, da Alciene, esse, Mulher Explícita, que foi lançado em 2019,
que é um livro que reúne os contos da Alciene, que tem protagonistas mulheres. E da Alciene, desse trabalho com a Alciene, nasceu, de certo modo, a parceria que resultou nesses 2 livros, que são os livros que foram lançados em 2020. Primeiro, o lançamento Mínimos e Brevíssimos, que é um livro de microcontos, né? E cada um de nós, a Alciene na sua parte, o livro é dividido praticamente no meio, aqui assim, né? Então o Mínimos é dela e o Brevíssimos é a minha parte. A primeira parte de cada um dos livros nossos é uma parte metapoética que trata do que é microconto, que é um gênero que tem um tempo relativamente, um tempo muito pequeno, na verdade, de prática de escrita, e esse livro, então, tem uma parte boa de discussão metapoética do que é microconto. E isso se reflete na última capa, onde tem uma frase da Alciene, é uma frase, não é um microconto, não está no livro. O odor do não dito permanece no microconto, e tem uma frase minha, que também não está no livro, está num texto teórico que eu escrevi. O microconto é a poalha em réstia de luz nos escombros de uma casa em ruínas. Então, este é um lançamento de 2020 e o outro lançamento, Brasil, com Z, né? Infelizmente, nosso país está assim, meio à deriva nesse aspecto de inserção no mundo, né? Então, é uma visão internacionalizada, digamos assim, do nosso país. 2020, né? É o ano passado, o ano em que o livro saiu em dezembro, é o ano que chegou a Covid-19 como pandemia, e o livro traz contos que tratam desse período da pandemia, com as suas consequências sociais, políticas, existenciais, as dores e os medos de um período de pandemia. Né? Tem muito texto, os textos são 4 contos de cada um de nós, e os contos têm muita intertextualidade, muita referência, muita remissão a outras questões. Bom, e para finalizar, eu vou falar de alguns projetos que estão em andamento, né? Agora em 2021, nos tempos do corona, saiu esse continho isolado, que é um conto que está aqui no Brasil 2020. Em 21, né, no primeiro dia do ano, eu publiquei na internet O Caminhante, que é um poema que eu havia escrito há 3 anos sobre caminhante, a existência que temos. O caminhante é o homem na sua existência que se defronta com o deserto, com o nada, com as dificuldades existenciais, muito potencializadas nesse nosso momento pelas circunstâncias de saúde que vivemos. Essa coleção, nos tempos do corona, já tem 10 livros publicados, 10 pequenos volumes, todos na internet, Edgar Allan Poe, Boccaccio, Alciene está lá, Bernardo Guimarães, Eça de Queiroz, Flor Bela Espanca, e eu vou destacar um livro, porque todos esses livros estão somente na internet, né, como e-book, PDF, tem um livro físico, Desmortes, de Nima Espigolon, que faz parte dessa coleção, a coleção toda eu que venho organizando ela, né? Então, Desmortes, de Nima Espigolon, é o único volume físico da coleção, é o volume número 9, está saindo agora, e em breve vai sair mais um livro meu. Eu estou aqui com os originais dele, eu não tenho nem a capa ainda, Abiácido, Histórias, né? Então isso aqui é o exemplar de revisão, está saindo esse ano, e assim, de certo modo, eu percorro toda a minha trajetória, deixando aqui para a Feira Literária de Bonito esse depoimento meu que fala da minha existência, por uma circunstância, existência como autor, uma pequena trajetória,
e que fala um pouquinho do livro que eu lancei. O pretexto é esse, o ano passado, mas já adianto os livros desse ano. E há muitas outras coisas que preparadas, além do Abiácido, né, do Desmortes, que está para sair, dessa coleção Nos Tempos do Corona, tem muitas outras coisas, e alguns livros meus também, individuais, em perspectiva. Mas o que está em perspectiva fica um anúncio assim breve de que teremos novidades, né, e eu espero que a informação central que importa, que são os livros lançados recentemente, né, Brasil 2020, e mínimos e brevíssimos, tenha me dado a oportunidade de contar para vocês tudo isso e deixar o convite. Vamos ler, vamos divulgar a literatura. Como eu disse antes e repito para concluir, sem a literatura, a nossa escola e a nossa sociedade se desumaniza e não realiza, de fato, os grandes propósitos que o homem pode realizar, que a nossa sociedade tem potencialidade de realizar, que o brasileiro tem potencialidade de realizar, mas nós vamos realizar, porque nós acreditamos na literatura e a temos no centro das nossas vidas. Obrigado. Oi, gente. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito, muito agradecida e honrada por ter sido convidada para participar da FLIB esse ano como escritora. A FLIB é um evento que eu participo desde a primeira edição. É um evento que me proporcionou contato, proximidade com escritores que eu admiro muito. Encontrar essas pessoas aqui, ver essas pessoas na minha frente foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, no meu objetivo de perseguir esse desejo, esse sonho de ser de fato uma escritora conhecida no meu país e futuramente, quem sabe, no mundo inteiro. Eu tô aqui hoje na Pousada Arte da Natureza. Eu vim aqui nesse cenário incrível para gravar esse vídeo para vocês, né, para gravar a minha participação para a feira. E meu nome é Camila Drielli, eu tenho 31 anos de idade, eu nasci em 1989 em Santos, no litoral de São Paulo. Eu cresci num bairro periférico da cidade de São Vicente chamado Humaitá. Eu passei grande parte da minha vida nesse bairro. Estudei a minha vida toda em escola pública. O meu primeiro contato, de fato, com esse universo literário, com o universo das palavras, ele começou por volta dos 10 anos de idade, quando eu iniciei a minha vida como leitora. Os primeiros livros que eu li na minha vida, eu não lembro, eu não consigo precisar exatamente qual foi o primeiro livro que eu li, acho isso engraçado, inclusive. Eu conheço muitas pessoas que sabem o primeiro livro que elas leram, eu não lembro qual foi o meu. Mas eu lembro, especificamente, por volta dos 10, 11 anos de idade, lendo incansavelmente a saga Harry Potter, até que o próximo livro fosse lançado, né? Então lia o primeiro 5 vezes, lançava o segundo, lia 3 vezes, lançava o terceiro, e assim foi indo, até que eu fui expandindo o meu repertório de livros lidos, né? E o primeiro gênero que eu me aproximei, assim, foi a fantasia mesmo. Que é o meu gênero preferido, inclusive, até hoje, né? Eu adoro, principalmente o Tolkien é o meu escritor preferido nesse segmento. Por volta do mesmo período, né? Em torno dos 10, 11 anos de idade, eu comecei a escrever as minhas primeiras palavras, né? Aprendendo na escola, toda aquela estrutura, aprendendo a fazer acróstico. Então, naturalmente, o primeiro gênero que eu escrevi foi a poesia, que é o gênero que hoje é mais presente na minha vida. Então eu fui muito influenciada por essa questão da fantasia, né? Eu acho que a literatura ela entrou na minha vida e tomou um lugar ocupou, né, uma grande parte dela exatamente para fugir um pouco do meu contexto social, do contexto social que eu vivia naquele momento, né? Então eu cresci num bairro periférico, eu estudei a vida toda em escola pública, eu nunca sofri, digamos assim, de maneira direta, né? Só que a minha família como um todo sofria as pressões sociais da nossa classe social, né? Então, com meu pai já, por exemplo, com desemprego, com coisas desse tipo que afetam a população menos favorecida
da nossa sociedade, né, que era onde eu estava inserida. Tanto que quando eu era criança, o meu sonho era estudar em escola particular, né? Eu almejava isso, era um sonho na minha cabeça. E os meus pais, é claro, eles não podiam custear esse tipo de ensino, né? Então, a literatura, ela me trazia uma realidade que eu não tinha acesso direto, né? Então, eu estava lá na escola, na sala de aula, na minha escola estadual, sempre com um livro na mão, sempre lendo. Eu lembro especificamente das Crônicas de Nárnia, aquele exemplar, volume único, capa preta, incrível, os 7 livros numa única edição, e aquele livro estava sempre comigo na sala de aula. Os professores eventualmente reclamavam que eu estava lendo ao invés de prestar atenção na aula. Eu sou bióloga marinha por formação, né? Eu me formei em biologia marinha em 2015 na Universidade de Santa Cecília, na cidade de Santos. Eu sempre quis fazer biologia, né? Houve um momento, aquele momento da decisão, né? Qual graduação você vai fazer afinal? Que eu fiquei em dúvida sobre fazer letras ou fazer biologia. Só que naquele momento, naquele ponto, né, a escrita para mim ela era uma coisa intuitiva, ela era uma coisa espontânea, que eu fazia sem precisar pensar, né? Quando eu sentia algo, quando eu estava me sentindo de alguma forma sufocada na minha existência, eu escrevia, né? Eu usava essa forma de expressão como um meio de escoar as coisas que estavam dentro de mim, já que no meio que eu vivia, tanto dentro da minha família quanto ao redor, eu não encontrava muito acolhimento nesse sentido. Eu não enxergava pessoas muito abertas a ouvir as coisas que eu tinha para dizer, né? Os meus questionamentos, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Essa abertura ela não existia muito. Então eu escrevia, né? Eu comecei a utilizar essa ferramenta exatamente como uma forma de aliviar todas as confusões que existiam dentro da minha cabeça. A biologia, desde que eu sou criança também, faz parte da minha vida, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada à natureza, de uma forma geral, fauna, flora, né? A minha casa parecia um jardim botânico. Eu cresci vendo a minha mãe conversar com as plantas em casa, né? Então, a biologia sim era uma coisa que eu queria estudar, que eu queria me aprofundar, né? Que eu queria aprender de fato. E foi o que eu fiz, né? E quando eu entrei na faculdade, em 2011, eu tive ainda mais certeza de que eu realmente queria estudar aquilo, né? E biologia significa estudo da vida, né? De uma forma simples e direta. Esse estudo, né? Essa compreensão da nossa fisiologia, da nossa biologia, de uma forma direta, de uma forma científica, inclusive foi muito importante para o meu próprio repertório como escritora, né? Então hoje eu consigo fazer um link muito mais direto entre a nossa existência biológica e os nossos comportamentos sociais, por exemplo, né? Eu consigo olhar para a nossa espécie e pensar, bom, esse comportamento é reflexo dessa questão biológica, né? E acho que isso enriquece muito a minha escrita também. Além do amor que só ampliou durante esse processo, né? Eu trabalhei durante um tempo no projeto em Santos chamado Mantas do Brasil, que é um projeto que trabalha com a raia-manta, que é a maior espécie de raia que existe no mundo. O animal chega a ter 8 metros de envergadura de uma ponta a outra da asa. Imagina só, né? Então, a biologia me proporcionou contato com outros seres vivos que me trouxeram uma noção muito maior da minha pequenez diante da natureza, né? Diante da perfeição da natureza. Nós sempre criando milhões de ferramentas para facilitar a nossa existência, quando os outros animais eles estão simplesmente vivendo de acordo com o meio em que eles estão, né? De uma forma instintiva. A minha mãe, ela faleceu em 2012 e depois desse fato, né, a minha vida na Baixada Santista ela começou a me parecer levemente estranha, né? Eu comecei a me sentir um corpo estranho naquele local, né? Como se a cidade estivesse me expurgando, como se eu fosse uma espinha, sabe? Me apertando. Então aquilo começou a me sufocar. Em 2014 eu vim para Bonito com 2 amigas fazer uma viagem, sem nenhum fim específico, né? Nós viemos literalmente passear. Inclusive, na verdade, durante essa viagem eu fiz uma palestra do Projeto Mantas do Brasil no aquário da cidade, né? Então eu acabei trazendo um pouco do projeto que eu trabalhava para cá também. E quando a gente voltou para casa, aquela angústia de estar de volta na cidade grande começou a me sufocar de uma forma muito mais intensa. Então, em 2015, eu terminei minha faculdade e decidi me mudar para Bonito. E cá estou eu, morando em Bonito há 5 anos. Em 2018, eu fui mãe, meu filho nasceu aqui na cidade, então eu tenho um filho bonitense, que é o Bento. Acho que isso ampliou ainda mais a minha conexão com esse local,
né? Uma conexão que transcende tudo que eu já vivi antes em relação à natureza, né? Na cidade grande, embora tenha praia em Santos, por exemplo, não é um contato como eu experimento aqui, né, no meu dia a dia. Tendo um rio aqui a 6 km da cidade para você tomar um banho, um rio de água cristalina, cheio de vida, cheio de peixe. Isso sim é uma conexão real, né? Então, hoje, morando em Bonito, eu enxergo o quanto é luxuosa a minha vida, né? O quanto eu não tinha noção de que viver de forma tranquila e calma, mesmo com uma rotina pegada do dia a dia, 8 horas de trabalho, e escreve a coluna pro jornal, e cuida do filho, e sai, se diverte, e faz, ainda assim você tem uma conexão muito mais direta, muito mais próxima, muito mais reconfortante com a natureza que eu não tinha lá, né? E daí, nessa coisa toda de pandemia, eu fui pra casa da minha família, lá na Baixada Santista, em fevereiro do ano passado, pra passar um mês, assim, e aí a pandemia estourou e eu acabei ficando 6 meses lá. Durante esses 6 meses, literalmente trancada em casa na maior parte do tempo, exercendo a maternidade 24 horas por dia, eu acabei lançando um e-book, que eu comecei a escrever aqui em Bonito, inclusive, e finalizei estando lá na Praia Grande, na casa do meu irmão, inclusive. E esse projeto acabou virando um e-book, né? Se tornando um livro que foi lançado pela Amazon em 12 de junho do ano passado, no Dia dos Namorados de 2020. O meu e-book chama A Portadora da Luz e é um livro de poesia que conta a trajetória entre a gestação, né, e o nascimento de um filho, do meu filho especificamente, claro. Embora eu escreva muito em terceira pessoa, porque eu acho que como mulher, outras mulheres se identificam com têm a mesma percepção que eu sobre esse processo, né? Não tem nenhuma romantização da maternidade nesse livro, é um livro de poesia bem verdadeiro, bem direto, né? Embora ele não seja extremamente pessoal, porque ele não é totalmente em primeira pessoa, ele é um livro que fala de uma forma não romântica sobre a maternidade. Ano passado também eu me tornei colunista do jornal Folha Santista, que é o jornal digital da cidade de Santos, onde eu publico semanalmente. Agora, nos últimos dias, com essa correria, não tem sido tão semanalmente assim, mas geralmente é semanalmente. Terça-feira ou sexta-feira a minha coluna tá no ar. E eu sempre compartilho os links nas minhas redes sociais. Então, se vocês entrarem no meu perfil no Instagram, @CamilaAdriele, ou no perfil @Parafraseando a Alma, que é onde eu publico exclusivamente as coisas que eu escrevo, lá tá o link para ler a minha coluna semanal e para adquirir o meu livro na Amazon. A minha página, por sinal, a Portadora da Luz, a Parafraseando a Alma, foi criada em 2011. Então, olha só, já tem 10 anos de página, bastante tempo. No começo eu era muito mais dedicada, eu cheguei a ter mais de 8.000 seguidores e durante esse processo de maternidade, de gravidez, de nascimento de filho, eu acabei abandonando um pouco as postagens, deixando a página um pouco de lado e esse número acabou diminuindo. E hoje sim eu publico com mais frequência, né? Tanto no Parafraseando a Alma quanto na minha página pessoal, que eu também divulgo trabalhos diferentes, trabalhos mais pessoais, né? Por exemplo, a série de vídeos que eu comecei recentemente, que se chama Verbalizando Pensamentos, que é onde eu falo mais sobre a minha visão filosófica, sobre os meus pensamentos diretos, sociais e políticos, sobre questões principalmente pertinentes ao universo da vida da mulher, né? Que é o meu gênero, que é o lugar onde eu me identifico no direito de falar. Em 2012, eu tive meu primeiro conto publicado num livro. Foi um projeto de uma editora carioca que reuniu contos de diversos escritores novos do Brasil, desculpa. E eu nem sabia que eu tinha sido selecionada. E aí um belo dia em 2012, chegou uma caixa do correio. Quando eu peguei a caixa e abri, tinham 10 exemplares desse livro, coletâneas ilimitadas. E daí quando eu abri, o meu conto, A Voz do Telefone, o nome do conto, era o primeiro conto do livro. E aquilo me deixou extremamente feliz. Então acho que aí começou de fato o início de uma carreira de escritora, né? Hoje eu estou num processo de resgate de influências, né? A poesia foi o primeiro gênero que eu comecei a escrever, né? Foi o que iniciou a minha vida como escritora. E hoje é o gênero que eu mais escrevo, né? Eu tenho alguns projetos inacabados lá no meu notebook,
de prosa, né? De narrativas mais extensas, um romance, um livro de fantasia pela metade. E esses projetos eles ainda estão ali esperando o momento certo para serem finalizados. A poesia não, a poesia já é uma coisa que é mais espontânea mesmo, uma coisa que eu escrevo com mais facilidade. E até li uma frase recentemente que dizia assim, né? Se a prosa é uma casa, a poesia é um homem pegando fogo, atravessando a casa correndo. É exatamente como eu vejo, né? A poesia ela é uma coisa que tira o fôlego, né? Você começa a ler e tá tudo ali, naqueles versos, naquele pequeno fragmento de texto, né? Hoje, então, eu estou trabalhando num projeto novo, num livro novo, que é de poesia, e estou trabalhando nisso, escrevendo em primeira pessoa, como uma forma de entregar de fato o que existe de mais real dentro de mim. Esse livro vai ser lançado esse ano, ainda não tem uma data prevista, mas eu espero que seja breve e que todos vocês possam adquirir o meu trabalho, ler, acompanhar. Novamente, muito obrigada para quem está assistindo, para quem já me conhece, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Camila Adriele, eu sou escritora e agora eu tô aqui na FLIB como escritora, compartilhando um pouco da minha trajetória com vocês e espero que isso seja um incentivo para que outras pessoas possam acreditar que é possível, né? Essa coisa de que, eu escrevo porque é um dom, né? Eu nasci com esse dom. Não é bem por aí, né? As coisas elas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas, né? Então eu acho que hoje eu tenho muita consciência disso, de como tudo é um processo, né? E eu estou exatamente nesse processo de desenvolver cada vez mais a minha narrativa para que eu possa aproximar cada vez mais o que eu sinto do que eu coloco no papel. Muito obrigada e até a próxima FLIB ano que vem.